Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar do último episódio dessa primeira temporada de The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland. Calma, já venho com boas notícias porque já foi confirmada uma segunda temporada pro ano que vem, sim, em 2020. Não tem mês, data exata ainda, mas vai continuar. Embora, é claro, os mistérios tenham ficado bem fortes ainda no final desses 12 episódios. Vamos comentar sobre este último episódio, todas as minhas impressões, detalhes que você não pode deixar passar, algumas coisas que eu acho importante falar que não foram bem explícitas em relação ao que tinha no mangá, mas quero também que embaixo a sua opinião, o que você achou, o que você tá sentindo agora no fim dessa história, e deixa o seu like que ajuda muito esse vídeo, este canal. Se você quiser mais vídeos deste assunto do mangá, qualquer coisa, deixa aqui embaixo pedindo também, se inscreve pra não perder nenhum desses vídeos e vamos lá. Eu gostei muito da finalização que eles deram no anime. A gente já imaginava que ia ser exatamente até esse ponto, quando a fuga acontecesse, e nada mais que isso. A gente já viu que demônios estão aí totalmente ativados para a caça, inclusive para matar, se preciso, exceto as duas carninhas tops da Emma e do Ray, mas não sabemos o que aconteceu a partir deste momento. Fugiram, saíram, deu certo, vimos como o plano funcionou, os últimos detalhes, vimos um super flashback da Mama que pra mim conseguiu emocionar sim, e é isso. É normal que todos esses mistérios continuem, porque a partir do momento que eles saem para um mundo diferente, para além dos muros, eles não sabem quais demônios estariam ali, se seriam só os da fazenda, não sabem qual tempo que eles terão para conseguir fugir sem ser encontrados, não vai ter mais casa, comida, o que eles estão achando bom de ter fugido daquela casa, daquelas comidas, daquela proteção, agora também não tem mais. Onde eles vão dormir? Quanto eles têm de suprimento? Quem vai encontrar eles? Eles encontrarão outros humanos? Todas essas dúvidas ficam. Existe um mistério que foi mostrado, ficou ali para você não esquecer, mas ele não foi dito ainda o que significa de propósito, que é a caneta. Mas a gente fala disso melhor lá pro final. Só relaxa, realmente não era pra você entender até agora. Os últimos detalhes do plano que a gente descobriu nesse episódio incluía a ausência das crianças abaixo de 5 anos. Realmente era muito difícil levá-las. Sim, fica bem claro que o plano foi todo do Norman, mas no mangá fica mais explícito que tudo que o Norman conseguiu articular pra levar todas as crianças, ou quase todas as crianças no final das contas, foi por causa da influência da Emma, que sempre acreditou e quis que todos fossem juntos. Só que nem a Emma é tão leviana. Quando ela é confrontada pelo Dom, pela guilda, a guilda inclusive falando, olha só, existem outras crianças em outras fazendas na mesma situação que também estão ficando pra trás, aí a Emma percebe que ela poderia sim acabar deixando tudo por água abaixo caso levasse bebês e as crianças muito jovens. As crianças poderiam não acreditar, poderiam não saber fingir, disfarçar, poderiam não ter aptidões físicas e poderiam ter uma morte mais certa lá fora, certa e breve, do que dentro das fazendas. Isso é algo interessante que eu falei no meu vídeo comentando a construção da Emma, inclusive pode assistir que não tem spoiler, caso você queira, porque ela é mais impulsiva, ela parece imediatista, ela parece inconsequente, mas ela pensa sim nos resultados. Só que ela faz de tudo, até o limite, pra fazer dar certo o que ela deseja e o que ela acredita. É a sua vontade que faz o Norman pensar em um plano para que aquilo desse certo. E é a sua coragem e otimismo, isso no mangá tá muito claro, inclusive nas palavras do Norman, que faz com que as crianças acreditem no otimismo da Emma, se inspirem nela e a partir disso acreditem nelas também. Também as crianças de Gracefield House são diferenciadas, essa é uma tecla que vai ser batida o tempo todo até o final dessa história. É uma história, é uma ficção, mas são crianças naquela fazenda que foram criadas pela Isabela muito bem, são muito inteligentes, até aquelas que não têm tantas notas tão boas assim, e por isso, quando você for avançando na história, você vai ver que elas têm maior capacidade de fazer as coisas inesperadas, de situações que são muito perigosas, elas terem uma coragem ou aprender coisas muito rápido para sobrevivência ou intelectualmente falando mesmo, e isso propicia que elas façam coisas talvez um pouco impossíveis. E acima de tudo é uma história que eu acho que, apesar de bater muito na tecla de personagens muito inteligentes e ter um jogo mental para se criar estratégias para passar por cima do inimigo, apesar disso tem situações que não são 100% lógicas, mesmo fisicamente falando, e isso não chega a me incomodar. E eu acho que ele foi dirigido muito
bem, porque a gente viu essas conclusões, a gente viu inclusive o Ray se dando conta de como o plano era bem articulado, de como as crianças eram especiais, além do que ele imaginava, de como ele não concordava com o plano de levar as crianças simplesmente porque ele não via uma solução, e não vendo uma solução, não fazendo igual o Norman, que concordava com o Ray a princípio, mas criou uma possibilidade para aquilo funcionar, que foi inspirado pela Emma, ele e Ray fazia o contrário, não acreditava, ficava recluso. E no episódio passado, uma coisa que eu respondi para algumas pessoas é que pra mim a atitude do Ray era sobretudo fuga. Na cabeça dele, se ele tivesse se matado, ele estaria dando uma chance para as crianças escaparem enquanto ele chamava a atenção da mama, mas na verdade ele estava fugindo de não ver as consequências, de talvez não conseguir fugir, de perder as pessoas. E ali, nesse momento que ele vê tudo acontecendo ao contrário do que ele imaginava, do que ele fez, ele de repente resolve que ele nunca mais vai pensar em abandonar qualquer um da família dele. O Ray muda a partir daquilo, e o próximo arco que vem por aí, que vai vir com muitos mistérios, muitas verdades, vários desafios novos, também vai vir com um crescimento muito grande desses personagens que ainda estão com a gente, especialmente Emma e Ray, portanto estou muito ansiosa para o que vai acontecer. Dentro da fazenda, a gente ainda viu que as crianças ficaram, que o Phil estava ciente de tudo o que estava acontecendo, porque a Emma decidiu contar para ele, e sim, aquelas inserções do Phil olhando, prestando atenção em tudo, que fazia vários de vocês que não leem o mangá, mas assistem meus vídeos, comentarem aqui várias teorias sobre o Phil. Quem que é o Phil? Realmente o Phil, ele é observador, ele tem notas mais altas e por isso ele tem uma capacidade de analisar as situações e tirar alguns detalhes para ele fazer interpretações maior do que o comum para sua idade. De novo, já é diferente ali para todas as crianças de Gracefield House, mas ele era especial e talvez por isso a Emma também o escolheu. Foi ele que notou inclusive o símbolo de Minerva para Emma começar a saber quem era esse tal William Minerva nos livros e tal, coisa que é bem importante da história aqui pra frente. Só que quando ele escuta a verdade da Emma, mesmo ele desconfiando e parecendo a princípio já saber de tudo ou já esperar aquilo tudo, ele desaba, porque ele é uma criança, porque é uma verdade difícil de engolir, porque certamente mesmo que a gente não tenha visto o Ray sofrendo muito, ele também sofreu à sua maneira quando descobriu e se tocou de tudo aquilo. E ele aceita ficar, só que ele vai ficar com uma missão muito difícil, com a promessa da Emma de que ela vai voltar em até 2 anos, que ela vai resgatar eles todos e todo mundo das outras fazendas também, mas agora ele fica com a verdade, sabendo do esquema que ele faz parte, sabendo o que ele vai ter que aguardar e sabendo que se nada der certo, se essas crianças não conseguirem fugir, se eles não conseguirem ficar vivos e voltar em 2 anos, pode ser que o destino dele seja de fato ser mandado para a colheita e ver outras pessoas sendo enviadas também. É complicado, mas ele aceitou essa tarefa. Só ele agora vai saber da verdade. As crianças terem ficado foi mais um atraso ali pra mama Isabela, mas ela consegue avisar no rádio os demônios, demônios que dão ordens para caçar as crianças e matar todo mundo que precisar, exceto as carnes nobres, muito nobres, Emma e Ray. Mas todo mundo que matar deixa preservado o cérebro, porque aí é muito importante, não danifica não. Quer dizer, você viu ali que tem muita gente, muito demônio, na verdade, se reunindo para caçar essas crianças. Eles se concentraram na ponte, e as crianças não foram pra ponte. Mas será que algum desses pode encontrar as crianças? Será que depois desse mundo aberto que eles nada conhecem, eles saberão para onde ir, como se esconder, como se defender? Suprimentos e comida eles têm, mas armas eles têm? Como que vai ser? Daí pra frente tem muita coisa pra gente acompanhar e aí fica o mistério pra próxima temporada ou pro mangá se você resolver ler, mas eu garanto que é bom e a gente vai conversar sobre isso em breve também. Gostei da forma que foi incluído o flashback da Isabela, eu senti falta de algumas conclusões no final sobre a sua verdade no presente, sobre como ela se sente sendo humana, eu vou incluir esses pensamentos pra vocês, mas eu achei que o flashback mostrou o necessário com uma sutileza e uma direção com a trilha sonora ali muito emocionante. A música que seria cantada por Leslie, na verdade, foi tocada por um instrumento que foi sendo, ao pouco, mesclado com a própria trilha. E você sente como a Isabela era uma criança comum, ela tinha um amigo, ela era apaixonada por ele, ela viu ele indo embora, ela soube que ele havia sido mandado para uma colheita, para ser morto, ela só tinha no coração dela as lembranças e a música que tanto a marcou, a música que deu força para que ela continuasse, sobrevivesse. Ela chegou a ver a muralha e além dela. E diferente das crianças que a gente conhece, ela não teve coragem de ir além. Ela não pensou num plano, ela não teve coragem, ela não tem claramente um ímpeto de ir contra esse sistema, esses monstros, de ser reativa. Ela não é impulsiva, ela é covarde em vários níveis. Ela volta, ela aceita ser mama, ela treina pra isso e sobretudo pra quê? Segundo ela, pra sobreviver.
ela tem um filho como a gente já imaginava, a gente descobre que esse filho era o Ray. Ela também descobriu isso porque o Ray tinha lembranças que não deveria de uma música que ela cantou o tempo todo durante a sua gestação, mas Mama Isabela parece aceitar muito bem o seu destino. No mangá fica claro que ela tem um amor por aquelas crianças, que ela quer criar todas as crianças com amor e carinho durante o tempo que elas viverem, fazendo com que elas sobrevivam felizes pelo máximo de tempo possível, mas ela aceita tudo aquilo. Fica ali a mensagem de que ela queria chegar ao topo, e agora com essa falha possivelmente ela não chegaria, que ela não queria ser alimento para os demônios, ela queria sobreviver ao máximo, mas sacrificando criança atrás de criança. Ela entrou no esquema, ela estava dentro daquilo tudo, em nenhum momento fica claro, nem implícito mesmo, que ela quisesse quebrar aquelas estruturas de alguma maneira, nem pelo seu filho. E o que eu achei interessante é que eles colocaram um encontro final, mesmo fisicamente falando, da Isabela com a Emma, antes da Emma saltar e ir embora, e isso não tinha claro no mangá. No mangá, quando eu li, eu interpretei que a Emma até pode ter visto ao longe a Mama Isabela chegar, mas ela saltou antes e quando a Isabela chegou no local de fato, as cordas já tinham sido cortadas e as crianças ido embora. Esse momento no final deixa aquela dúvida de que, poxa, a Isabela não podia pular e quebrar uma perna da Emma de novo, né? Mas tudo bem, simbolicamente pro episódio funcionou, teve uma despedida maior da Emma em relação à fazenda, à família, a tudo. E a Isabela no anime solta o cabelo, que não tinha no mangá. Eu achei legal porque mostra que ela quebrou. Ela já era quebrada por dentro, ela já tinha aceitado uma situação cruel sem questionar muitas coisas, vivendo praticamente por osmose, quer dizer, seguindo a corrente sem questionar muitas coisas, e naquela hora nada deu certo. Todos os planos meticulosamente armados foram por água abaixo, e ela se solta. Ela não quer mais manter a postura que ela sempre manteve, ela não quer mais ser tão calculista porque acabou. Ela não sabe o que vai acontecer por ela, por muito menos a irmã Crone foi morta. E ela? O que vai acontecer? Ela volta, ela deseja que as crianças fujam, que elas encontrem a luz, que elas sobrevivam, agora não é mais parte dela conseguir fazer isso, lembrando que se ela saísse das terras da fazenda tem um mecanismo que faz ela morrer diretamente ali pelo coração. Ela volta, fica com os pequenos, os protege e vai continuar ali enquanto for possível. Phil ficou as crianças pequenas também, sobrevivendo aí pelo menos por mais 2 anos, esperando o retorno, pelo menos o Phil esperando o retorno de todas as outras crianças, o que vai acontecer com a Isabela e o que vai acontecer com todas essas crianças que saíram. Saíram, deu tudo certo, algumas crianças ficaram com um pouco de medo, mas Ray tá muito mais obstinado a sobreviver e salvar a todos. Emma, como sempre, continuou otimista e inspirando todo mundo ali, e concluído o plano de sair, existe um mundo imenso, como eu falei, para eles descobrirem, ainda considerando que eles são carnes muito importantes, então não necessariamente vão deixar eles escaparem ou esquecer que eles escaparam de uma hora para outra. Que segredos esse mundo esconde, que segredos eles vão descobrir, e essa caneta que continua com a Emma, que foi entregue pelo Norman, qual o significado dela? Calma, você viu nesse episódio que tá ali nela escrito, né, marcado W.M, então você consegue vincular já com um nome, e o que ela simboliza você ainda vai descobrir no momento certo na próxima temporada. Então, continue suas teorias, vá para o mangá se você tiver vontade de descobrir mais coisas, ou aguarde um pouquinho até a gente chegar em 2020, na data que eles forem lançar. Acredito que vai lançar mesmo na temporada de inverno ou primavera, pelo menos é o que eu imagino, mas tem um caminho aí pela frente pra gente conversar, pra gente teorizar. O mangá também tá chegando na sua rota final, então eu fiquei muito feliz, o episódio pra mim foi super satisfatório, não teve tantas emoções em relação a plot twist, porque isso ficou a cargo do episódio anterior, que pra mim funcionou, fez muito bem, mas a carga emocional, o flashback, tudo foi muito bem encaixado, homogêneo, e você termina com esse raio de luz de fato, deles correndo para a liberdade, vendo o primeiro raio de luz, o primeiro nascer do sol dessa liberdade que parece poeticamente tão bonita, mas também é muito perigosa. Mesmo agora, a vida não vai ser fácil, e isso não é nenhum spoiler, é óbvio, não vai ser fácil. Eles são crianças, são fugitivos, são carnes e são preciosos demais. O que vai acontecer? Quero os seus comentários aqui embaixo. Ainda vai sair uma review geral sobre todo o anime, a temporada, sobre o que eu achei, diferenças, algumas ponderações sobre a adaptação em si, sobre a direção, mas, em geral, aqui adiantando, eu achei que o anime fez muito bem, pelo menos eu acho que finalizou de uma forma muito boa. Deixa seu like, já comenta aqui embaixo o que você achou, ideias de vídeos também, se inscreve para não perder nenhum dos futuros vídeos e a gente se vê em todos esses próximos vídeos. Tchau, tchau!